Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, aos internautas que estão nos acompanhando pela internet, no site espiritismosul.org.br. Nossa casa aqui, 19 horas, nós temos atividade. Hoje, segunda-feira, estudos do Evangelho, o atendimento fraterno na casa, a biblioteca que está funcionando. Então, 19 às 20 horas com atividades. E agora, dando continuidade, nós vamos para a parte da exposição doutrinária. Para iniciarmos esta atividade, convido a todos para que façamos a prece, então. Envolvidos neste momento de vibrações elevadas, depois de um dia de intensas atividades, para as reflexões do ser espiritual que nos traz o Espiritismo. Que possamos neste momento, ó Deus, sob o vosso amparo, o amparo de Jesus, desses benfeitores espirituais, estarmos sob esta inspiração, para que consigamos refletir o Espiritismo, que nos traz novamente o ensinamento de Jesus, as leis divinas que regem o universo, para uma vida melhor. Sob este amparo do nosso diretor espiritual, Bezerra Menezes, em vosso nome, ó Deus, e em nome do nosso Mestre Jesus, nós damos início a esta atividade. Hoje, 3 de outubro, então lembramos com alegria o nascimento do codificador do Espiritismo. No dia 3 de outubro de 1804, nascia Rivail. Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que com 10 anos de idade vai para a Suíça, ele que nasceu em Lyon, na França, vai para a Suíça para estudar no instituto famoso de Yverdun com o mestre Pestalozzi, manifestando a sua capacidade intelectual desde cedo. Com 18 anos de idade, viria a publicar o primeiro livro de uma série de livros na área da pedagogia. Conhecido neste meio literário, respeitado, vai encontrar, com 50 anos de idade, já maduro, experiente, o contato com o mundo extracorpóreo, em contato com os seres que estavam fora da matéria. E neste contato, ele vê que ali existe algo para ser estudado, algo para ser levado a sério. Porque até então, os fenômenos de manifestações de entidades fora da matéria, esses fenômenos, até então, eram levados em tom de brincadeira, eram levados em tom de curiosidade, porque as pessoas se reuniam nos salões, evocavam estas entidades para fazer perguntas frívolas, ou para simplesmente ver o fenômeno que eclodia na época, o fenômeno de manifestações físicas, aonde vários efeitos de manifestações físicas, tais como as conhecidas mesas girantes, que ficavam suspensas no ar,
que eram jogadas contra a parede, cadeiras, objetos, como fato de curiosidades. E Allan Kardec, ou melhor, o professor Hippolyte, ao ver aqueles fenômenos acontecendo, ele que era um estudioso do magnetismo de Mesmer, vai procurar saber o que está acontecendo, que fenômeno era aquele. No mínimo, diz ele, isso nos desperta a curiosidade para nos aprofundarmos nesse estudo, sabermos o que é isso. E durante mais de um ano, ele estuda aqueles fenômenos, para ver se não era fraude, se não eram pessoas que estavam tentando enganar os outros, fazer os outros de tolos, ou se não eram fenômenos gerados pelo próprio ser humano através do magnetismo, essa força magnética que algumas pessoas têm, que são capazes de movimentar objetos. E depois de mais de um ano de estudo, ele constata: estas manifestações são de inteligências fora da matéria. Não são produzidos pelos homens, pelos seres humanos aqui presentes. São inteligências fora da matéria. Tal qual o fenômeno conhecido que antecedeu o espiritismo de Waitsville. Uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde as meninas, junto com seus pais, naquela casa, viam fenômenos acontecer de pancadas nas paredes, no teto. Muitas vezes o pai da família saiu para fora para ver se era alguém e não encontrou ninguém. Até que uma das meninas resolve perguntar quem estava a bater. E a entidade, a inteligência extracorpórea, vai dizer que era um homem que havia sido assassinado ali, naquele local, e que o seu corpo estava no porão. Foram feitas investigações e foi descoberto o corpo, que ela estava tal qual havia sido descrito. Foi um fenômeno de manifestação onde o espírito se comunica e dá informações que são comprovadas logo após. Foi um fenômeno que aconteceu e que foi notícia não só nos Estados Unidos, como nos principais jornais de outros países. Conhecido como o caso das irmãs Fox em Waitsville, que antecedia a codificação do Espiritismo. Manifestações estas que se tornaram muito intensas naquele período e que são fatos relatados na história da humanidade, a tal ponto que Moisés, mais de 1000 anos antes de Cristo, proibia a comunicação com os mortos, porque as pessoas utilizavam justamente para procurar nestas comunicações adivinhos, respostas fáceis para a vida, para os problemas do dia a dia, curiosidades e até mesmo para ganhar dinheiro. Então Moisés proibiu a comunicação com os mortos. E Allan Kardec, então, depois de uma pesquisa, vai comprovar: são inteligências fora da matéria. E começa, através da ajuda de médiuns, que são pessoas que têm uma faculdade mediúnica ostensiva. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que todos nós somos médiuns. Todos os seres humanos são médiuns.
Isto está escrito no próprio Livro dos Espíritos e, consequentemente, no Livro dos Médiuns. Obras da doutrina espírita. Porque todos nós, vai nos dizer o Espírito São Luís, em um determinado momento, recebemos a intuição, recebemos a inspiração do nosso protetor espiritual, que em outras religiões chamam anjo de guarda, o espírito protetor que nos auxilia durante esta encarnação e nos inspira em muitos momentos da nossa vida, e nós captamos esses pensamentos. Então todos nós, diz o Espírito São Luís, somos médiuns. Mas existem aqueles seres em que a faculdade é ostensiva, ou seja, ele ostenta, é algo que se apresenta de uma forma mais intensa. Ele vê os espíritos, ele ouve os espíritos. Os espíritos utilizam-se do seu corpo para escrever ou para falar. Muitas vezes, numa fala direta. Então, Allan Kardec utiliza-se da ajuda desses médiuns, que são os intermediários da dimensão espiritual. E começa a questionar esta dimensão. Começa a questionar esses seres. E ele vai obter ajuda de outros grupos que também estão estudando o fenômeno. E ele começa a recolher material de outros países, de outras cidades, e faz um trabalho intenso a partir daí para reunir esse material e elaborar, organizar o livro que revolucionaria a sua época. Foi um livro revolucionário, o Livro dos Espíritos. Então o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, para que não houvesse uma confusão da nova doutrina com as obras que ele já havia escrito, vários livros. Então agora ele vai assinar esta obra, que é o Livro dos Espíritos, com o pseudônimo Allan Kardec, que foi o nome que ele obteve na sua encarnação, antes da época de Jesus, que ele esteve encarnado entre os druidas, e que ele chamava Allan Kardec. E que ele já liderava nesta área religiosa, tinha uma liderança. Então ele utiliza-se desse pseudônimo Allan Kardec para publicar agora o Livro dos Espíritos, inaugurando na Terra o Espiritismo. Livro esse que foi estudado pelos intelectuais da época, não só na França, mas em várias partes do mundo. Aqui no Brasil mesmo, quando chegou ainda em francês, depois ele foi traduzido. Na corte era estudado por aquelas pessoas de cultura e que se discutia aquele livro revolucionário que chegava falando de uma dimensão espiritual. Falando que o inferno não existe. Assim como não existe o céu, na concepção comum da época, um local, o céu, um local onde havia só a felicidade, o inferno, o tormento eterno. Vinha trazer uma outra visão de Deus. Um Deus que até então era vingativo, um Deus que castigava. Vai trazer a visão de um Deus justo, bom, perfeito, que criou leis harmônicas que regem o universo. Um livro que vem falar de vida extraterrestre. Porque esse livro foi publicado no dia 18 de abril de 1857.
Até hoje tem pessoas que acham que o homem não foi à Lua, que isso é invenção. Me diz naquela época, o que não causou esse livro no meio social, no meio cultural? Um livro que vem nos dizer que nós não fomos criados no berço, que as crianças não são seres inocentes, como aparentam ser, por uma necessidade do carinho, da atenção e da proteção dos pais. Mas são espíritos antigos, que estão em um novo corpo, mas que desde a infância já manifestam a sua personalidade. Que são espíritos que reencarnam com tendências do passado, que já está enraizada, esses comportamentos na sua vida milenar, e que agora reencarnam, que já existiam antes, que depois da morte a vida continua, que ninguém morre. O Espiritismo chega e mata a morte, porque diz: a morte não existe, só existe vida. Deus criou a vida e é a vida que existe. Que aquele que comete o suicídio, procurando fugir da vida, dos problemas que o assolam, das aflições, das dificuldades, que a pessoa está num ponto que não aguenta mais e decide fugir da vida, a sua grande decepção é descobrir que é impossível se matar. Ninguém pode se matar. Atinge-se a roupagem. É como alguém que pegasse um casaco que não quer mais e o queimasse, fazendo com que a história desse casaco desaparecesse da sua mente. Porque o corpo é uma vestimenta que nós utilizamos. Então, ele destrói a vestimenta, achando que vai desaparecer, para nunca mais ver, ouvir ou pensar os problemas que o estão afligindo. E a sua grande decepção: a morte não existe. Eu continuo vivo. E agora eu sofro muito mais do que antes. Porque, além de toda a problemática que estava me afligindo e me levou a tal ato, eu agora me dou conta de que o corpo, de que a vida física, de que a experiência carnal, hominal, era a oportunidade que eu tinha de resolver esses problemas e libertar a minha mente, solucionar estas dificuldades e me libertar, alcançando a minha paz. E eu joguei fora justamente a oportunidade que eu tinha de encontrar a paz. Então, aumenta-se em mim a aflição, a angústia, que terei mais adiante que confrontá-la de novo num campo de dificuldades maior. Então o Espiritismo veio matar a morte. A morte não existe. O que Jesus já havia feito, mas que os homens, ao seu bel prazer, modificaram toda a história. Os homens trouxeram Jesus em
corpo carnal de volta. Quando Jesus se apresentou no terceiro dia após a sua crucificação como Espírito, provando à humanidade, a morte não existe, a vida continua. Mas como a mente humana podia compreender isso? Por isso mesmo o próprio Mestre disse: após mim enviarei um Consolador, para vos explicar as coisas que agora não posso explicar. Ora, como Jesus não podia explicar? O Mestre, o ser mais perfeito que pisou neste planeta, de uma inteligência extraordinária, de uma capacidade incrível, de uma visão extraordinária, como que ele não poderia explicar para aquele povo? É óbvio, aquele povo não podia compreender, não tinha elementos necessários na cultura para entender. Como entender? Então precisaria ele enviar mais tarde, mas não seria logo após a sua desencarnação, não seria logo após a sua passagem, porque o povo ainda estaria atrasado. Precisaria ser bem depois, na época do Iluminismo, quando as inteligências estavam mais desenvolvidas, quando o homem era capaz de raciocinar a tal ponto de matar Deus, porque anunciava-se na mesma época que haviam matado Deus, porque a ciência havia se desenvolvido, os intelectuais, as discussões no nível racional e lógico. Aquele Deus não sobrevivia mais entre os pensadores. Aquele Deus pregado não sobrevivia mais. Então o Espiritismo vem trazer uma visão à época, contextualizar a época, Deus, para o entendimento. Era chegado através de Allan Kardec. Jesus e os espíritos superiores que estavam ao trabalho de Jesus, ao comando de Jesus, trazem o Espiritismo de uma forma extraordinária. O Livro dos Espíritos é um livro que, quando começamos a ler, nós não queremos parar. Tem uma lógica este livro, a tal ponto que, quando nós começamos a ler, e estamos lendo a questão, e estamos refletindo, porque é um livro de perguntas e respostas, 1019 perguntas e respostas que estão catalogadas. E quando nós estamos lendo a questão, a pergunta que Allan Kardec fez, ou que ele reuniu, porque, como disse, ele reuniu o trabalho de vários outros grupos para publicar esse livro no dia 18 de abril de 1857. E nós estamos lendo aquela questão e estamos refletindo aquela questão. Porque o bom da obra é que, quando nós lemos, a gente para. Não é aquele afã de começar e terminar o livro para dizer: eu já li esse livro. É aquele livro que a gente pega, lê a questão, a resposta e fica pensando. Não só na resposta, mas na pergunta, a inteligência de Kardec em elaborar aquela pergunta. Se nós vemos a questão número 1 entre as 1019, a inteligência de Kardec ao elaborar a pergunta. Porque a pergunta número 1, depois da introdução, depois dos prolegômenos, que é muito importante ler. Porque às vezes a gente pega o livro e quer ler a pergunta número 1. Mas existe uma introdução que é muito importante. Porque a introdução, ela nos prepara para ler a obra. Nos prepara para entendermos a obra. Então precisamos ler atentamente a introdução. E a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar sobre Deus.
E ele faz uma pergunta que muitos espíritas às vezes se confundem no falar. Porque às vezes os espíritas, a pergunta é: que é Deus? É a pergunta de Allan Kardec. E às vezes a gente vê espíritas falando que a pergunta é: quem é Deus? Ou o que é Deus? E não é assim. Porque a pergunta o que ou quem significa que nós conhecemos, que nós sabemos o que é, e estamos esperando uma comparação. O que é? Ou seja, algo que eu conheço e que eu quero comparar agora. Ou quem é? Alguém que eu conheço. E a pergunta é: que é Deus? Ou seja, é algo que é. Que é? É algo que está fora do alcance intelectual nosso. Que é? E os espíritos vão responder. Então, na pergunta, nós paramos. Veja a inteligência do codificador em fazer a pergunta, entre todas as outras. Então, quando nós começamos a ler as questões, nós paramos para ver o que Allan Kardec estava querendo com essa pergunta. E muitas vezes ele refaz a pergunta mais adiante de uma forma diferente, para que fique mais claro. Porque como ele era aluno de Pestalozzi, ele aprendeu com Pestalozzi que as coisas precisam ser muito bem explicadas, para não haver confusão. Porque é um grande problema de comunicação entre o ser humano. Tem um amigo nosso que está sempre repetindo: uma coisa é o que é dito, a outra coisa é o que é entendido. A pessoa diz algo, mas ela se expressou do seu jeito e achou que foi entendido. E, na verdade, o outro ou os outros que estão ouvindo não entenderam. Ou entenderam de uma forma distorcida aquela questão. Então, Allan Kardec, ele vai, comenta, analisa, volta, pergunta de uma forma diferente para que fique claro a questão. Porque ele separa o Livro dos Espíritos em... Desarma o alarme que vai disparar. Ele separa o Livro dos Espíritos. Ele separa o Livro dos Espíritos em capítulos e em temas. E dentro desses temas, ele vai trabalhando as perguntas. Você decide aí quem é que vai ligar ou quem é que vai desligar. Na outra minha palestra, o vídeo trancou. O Paulo está querendo me derrubar, eu acho, Paulo, né? Então ele vai esmiuçando o assunto, ele vai trabalhando para que fique bem claro para nós. Então esta pergunta inicial é muito pano para manga. Que é Deus? Que os Espíritos vão responder: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A inteligência, a gente para nisso. A gente tenta reunir o universo nessa inteligência. Então, o Espiritismo, que Allan Kardec teve a missão aqui na Terra de codificar, mas que não é dele. Que às vezes as pessoas, para se identificar, dizem assim: eu sou kardecista. Lê do engano. Está equivocado. Porque não existem kardecistas. Porque Kardec não criou nada. Aliás, até criou, por exemplo, o nome Espiritismo. Ele criou o nome espírita. Ele criou o nome perispírito. Alguns termos espírita ele precisou criar para poder identificar. Mas Allan Kardec não criou o Espiritismo. Então nós não podemos ser kardecistas
Porque seríamos seguidores de Kardec, e não somos seguidores de Kardec. Nós somos aqueles que assimilam e aceitam o Espiritismo, que Kardec teve a missão de organizar no Livro dos Espíritos. Mas que também é um ensinamento, o próprio nome do livro está dizendo, Livro dos Espíritos, que poderia também ser dito Livro de Jesus, porque Jesus comanda toda a codificação, assinando ali Espírito Verdade. E tem algumas mensagens nas obras básicas, que são 5, em que o próprio Jesus assina a mensagem, Espírito Verdade. O Livro dos Espíritos é o livro primeiro, dividido em 4 partes. E depois nós temos mais 4 livros que Allan Kardec vai publicar para explicar cada uma dessas partes. Ele vai ampliar. Então, na primeira parte, vai se falar de Deus, da criação. Como é que se deu a criação, a terra, os mundos, os seres humanos? Será que Adão foi o primeiro? Então vem toda uma explicação. E essa primeira parte do Livro dos Espíritos, ele precisa ampliar, explicar melhor. Ele lança o livro A Gênese, que o próprio nome está dizendo, Gênese, criação, que vai trabalhar toda a primeira parte. Na segunda parte, vai tratar Allan Kardec no Livro dos Espíritos do mundo espiritual. Como é que é o mundo espiritual? Como é que é depois que nós deixarmos a Terra? Como é que vai ser? Para onde eu vou? Como é que fica? Como é que nós vamos viver? O que eu faço com tudo que eu aprendi aqui, com a minha profissão, por exemplo? Então, dessa segunda parte que fala do mundo dos espíritos, dessas manifestações, Allan Kardec vai publicar outra obra, que é o Livro dos Médiuns, ou Manual dos Médiuns. Ali está como é que se acontecem as comunicações, como é que se processa uma comunicação, o que é médium, que tipos de mediunidade. Da terceira parte do livro, ali estão as leis morais, as leis que regem o universo, as leis de Deus, as leis divinas. Então, dessa terceira parte das leis morais, Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho na ótica espírita, trazendo vários textos do Evangelho, dos evangelistas, e explicando com esta visão do Espiritismo que se amplia diante da imortalidade, diante da reencarnação, aonde não é somente esta vida física que temos, mas já tivemos outras e ainda teremos outras, que já nascemos muitas vezes e já morremos muitas vezes. O fenômeno do nascimento e da morte nós já passamos muitas vezes. Reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias, até nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Pelo trabalho, nós vamos nos desenvolver intelectualmente. E pela necessidade que temos de viver juntos. Nós temos uma necessidade de estarmos juntos. E aí nós vamos desenvolver a moral. Porque onde um ou dois estiverem, lá está a confusão. 2 seres humanos juntos, não vai muito longe. Porque ainda, pelas nossas imperfeições, pelos nossos espinhos, nós nos espinhamos. Então, a necessidade de estarmos juntos para desenvolvermos a moral. Porque conviver nos possibilita nos relacionarmos. Nós, às vezes, convivemos, mas não nos relacionamos. E o que precisamos é nos relacionar. É podermos, nessa convivência, tratar um ao outro, respeitar os limites, assim como queremos que os nossos sejam respeitados, respeitar o outro, tratar o outro como gostaríamos de ser tratado.
Então exige de nós, porque vai trabalhar as nossas imperfeições, que é a vaidade, o orgulho e o egoísmo, as chagas da humanidade. É graças a esses três que nós ainda estamos aí tentando, que nós ainda estamos nesse planeta de provas e expiações, ainda estamos aflitos pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. O dia que o ser humano vencer isso, a vida será muito boa, muito melhor. Então, destas leis morais, da terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte do Livro dos Espíritos, vai falar das esperanças e das consolações, dos espíritos depois da desencarnação, depoimentos de espíritos que desencarnaram. E então vai lançar ali o livro O Céu e o Inferno, com esta visão de o que é na visão espírita, anjos, demônios, céu, inferno, os espíritos que dão seus depoimentos. E um deles era mendigo e vivia naquela região, e ele mendigava para poder sobreviver. Ele tinha problemas de enfermidade, ele tinha deficiência, e ele, aquilo que ele conseguia pedindo durante o dia, ele se alimentava, e o que sobrava ele doava às instituições de caridade. Então, depois do seu desencarne, Allan Kardec evoca esse espírito numa reunião mediúnica e vai perguntar por que ele agia assim. E ele vai dizer, entre tantos depoimentos que tem no livro Céu e Inferno, que ele, naquela região, antes dessa última encarnação de mendigo, ele era um homem poderoso, de posses, e ele era dono de muitas terras ali. E ele escravizava as pessoas, justamente pelo seu poder que ele tinha, pelo dinheiro. Então, aquela sociedade daquele mesmo local sofria com a sua imposição. E ele retirava muito do povo e usava do seu poder para isso. Então, agora, nesta encarnação, ele voltava como mendigo, pedindo àquele povo a quem ele muito tirou, e devolvendo o pouco que sobrava daquilo que ele pedia e que lhe dava para o seu sustento. Era uma forma de ele resgatar o seu passado. Então, aquele que nesta encarnação é pobre, pode ter sido rico noutra, ou pode vir a ser noutra. Mas hoje eu vi na internet algo que me fez dar risada, inclusive, que diz assim: se o seu problema é dinheiro, e se você não tem dinheiro, então você não tem problema. E é uma grande verdade. Se o teu problema é dinheiro, e você não tem dinheiro, você não tem problema. Nós vivemos uma encarnação em um determinado momento, numa outra encarnação em outro momento, para aprendermos a lidar com as situações. Nós que reclamamos do outro, agora na próxima nós vamos vir no lugar do outro e vamos ver o que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer pior. Então são as oportunidades. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nascido no dia 3 de outubro de 1804, e que deixou para nós essa doutrina, que esta ciência, que precisamos estudá-la, e a casa dispõe de todos os dias aqui de grupo de estudos para todos que queiram aprender, para nos reunirmos e estudarmos o Espiritismo. Essa é a nossa mensagem de hoje, esse agradecimento ao codificador do Espiritismo. Vamos fazer a prece, as irradiações nesse momento. Agradecendo a Deus pelo trabalho do codificador.
pela luta que enfrentou, com o próprio prejuízo à saúde do corpo físico, com momentos de extrema prova, para que o Espiritismo alcançasse a humanidade, para que pudéssemos nós, sob esta bênção que é a codificação, colhermos esses frutos que nos confortam diante da vida, diante dos problemas, diante das aflições. Colhemos esse fruto que nos fortalece para não desanimarmos, mas para seguirmos adiante, com paciência, com humildade, com tolerância, e colocando nossa vontade a fim de alcançarmos os objetivos nobres. Colhemos esses frutos que nos levarão à felicidade, à paz. Porque aquele que vivenciar o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que é o Espiritismo, estará mais próximo de Deus. E Deus é fonte de luz, de paz, de esperança, de felicidade. Que não há problema insolúvel, pois Deus é bom e é justo. Nós podemos alcançar os nossos objetivos e teremos inúmeras oportunidades para isso. Nós agradecemos. E que saibamos, Senhor, aproveitar cada lição que nos traz o Espiritismo, Jesus falando conosco de novo, a volta de Jesus. Oramos por nós e por nossos familiares e amigos, para que possam também encontrar Jesus nestas linhas que nos trouxe o codificador. Nós oramos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão doentes, que estão passando por dificuldades, perturbações, viciações. Nós oramos, ó Deus, por estes governantes eleitos, para que iluminados possam trabalhar pelo bem comum e que cada cidadão cumpra também com o seu dever para um mundo melhor. Nós oramos pela paz mundial. Nós oramos, Senhor, para que os homens possam seguir Jesus em suas ações, em suas atitudes, em seus pensamentos. Retornamos aos nossos lares vibrando nesta paz,